Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o Brasil no nosso mix de notícias. Transtorno do espectro autista é tema de audiência aqui no Legislativo. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com Tamara Lisboa, técnica do Taubaté Futsal feminino, para falar sobre a modalidade. E ainda tem o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre o censo da inclusão. Tudo isso junto com os nossos shorts, os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 31 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté e começando mais uma semana e hoje já encerrando o mês de março. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelos canais abertos, 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 83. Futebol 7, também conhecido como Futebol Society ou Fut 7, é um esporte coletivo jogado entre dois times de 7 jogadores cada. E este é o nosso assunto do quadro Hora do Papo. Para falar mais sobre esta modalidade, conhecer também as suas especificidades e também as suas histórias curiosas, a gente conversa agora com a Tamara Lisboa, que é técnica do Fut 7 feminino aqui de Taubaté. Tamara, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, viu? Muito obrigado. Eu fico grata pela oportunidade de poder estar falando um pouco sobre o Fut 7, ainda mais o Fut 7 feminino. Você pode explicar pra gente, porque eu acho que pra quem é mais antigo, conhecia como Society, né? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só formalizou essa mudança de nome, né? Para ficar mais oficial. E você joga ou pratica, né, a modalidade desde quando? Desde criança, incentivada por alguém? Na verdade, desde criança, né? Eu sempre joguei, mas eu joguei mais o salão e depois fui para o Fut 7, né? O Society. E a gente está aí tentando, formalizamos a equipe, já disputamos várias competições nacionais. Hoje em dia conseguimos essa parceria com a Secretaria de Esporte, né? Que eu acho que é um ponto muito importante, esse apoio, principalmente para uma equipe que já vem de competições nacionais. A gente está falando do Fut 7 agora, que é o nome do Taubaté Fut 7, mas vocês tinham outro nome, né? Que era o Feras. Sim, Como exato. é que começou essa história? Que ano que foi e partiu de quem essa iniciativa? O Feras ele iniciou em 2014, né? Foi iniciado por mim mesma, que eu tinha um time de amigas que não tinham mais condições de um dia ser jogadoras profissionais, né? Tanto por idade, tanto por opção, que chega uma hora que a gente precisa optar ou trabalho ou jogar futebol, né? E elas precisaram optar pelo trabalho e então eu tive a brilhante ideia de montar um time de futsal. Aqui mesmo em Taubaté? Sim, aqui mesmo em Taubaté. Desde então a gente começou jogando torneio de bairro. De que região vocês são aqui de Taubaté? Eu sou do bairro da Cidade Jardim. E as meninas são de vários bairros, né? Então eu formalizei esse time, a gente jogou o primeiro torneio na Cidade Jardim. A gente saiu como campeãs, depois participamos em Cachoeira Paulista, Jacareí também saímos campeãs e com isso o time foi só expandindo, crescendo. E vocês esperavam esse resultado assim imediato, essas conquistas assim logo de início? Não, a gente não esperava. Vocês não tinham uma noção desse parâmetro, que vocês tinham esse potencial perante assim a região já, né? Não tínhamos, porque a nossa intenção era apenas jogar futebol para se divertir, né? Então isso daí se expandiu muito. E, tipo assim, hoje em dia o Feras é um time conhecido não só em Taubaté, como no Vale todo. E em todas as competições que a gente entra, a gente é o time a ser batido. Atualmente você é a técnica do Fut 7 feminino, exatamente. Né? A Tamara, ela preparou um vídeo que ela divulgou nas redes sociais e ela trouxe aqui esse vídeo pra gente. Então, para contextualizar melhor essa história, para a gente continuar o nosso papo aqui, nós vamos assistir esse vídeo preparado pela Tamara, ali pela equipe do Fut 7, e na sequência a gente continua o nosso papo aqui na Hora do Papo.
Com mais de 10 anos de história, nós da equipe Feras temos orgulho em ter chegado em nível nacional, mesmo sendo um time amador. E chegamos ao 3º lugar na competição nacional. Foi uma conquista incrível, feita com muito esforço e dedicação. Mesmo sem apoio financeiro, sempre lutamos como verdadeiras feras. Mas hoje, uma nova era começa. Nunca abandonaremos a nossa camisa. Mas agora carregaremos com orgulho o nome Taubaté Fut7. Apresentamos para vocês o Taubaté Fut7 feminino. Estamos prontas para lutar com garra e determinação. Representando a nossa cidade com todo o coração. Vamos juntas, essa é a primeira conquista de muitas que virão. Representando essa bandeira da nossa cidade. Somos Taubaté Fut7 Feminino. Acompanhamos o vídeo divulgado, né, pela Tamara e equipe ali. Quem que está no vídeo ali? Só para a gente poder contextualizar aqui, Tamara. Quem no que é? vídeo é a atleta Pamela, né? Ela é de Jacareí. E desde quando eu iniciei o Feras, ela sempre jogou comigo. Inclusive, ela é jogadora profissional, já teve passagem pelo time da Espanha, já jogou por Jacareí, São José, time da Amazonas. Então, ela é uma ex-atleta profissional. Quantas mulheres jogam na linha, no gol e quantas atletas fazem parte da equipe para a gente entender a configuração do jogo? Então, da equipe hoje, atualmente, são 16 atletas, jogam 6 linhas e uma goleira. Daí o nome Fut7, obviamente, Exato. né, para a gente contextualizar. São quantos tempos, quantos minutos de jogo, para a gente também entender como é que funciona o campeonato oficial? O campeonato oficial, ele é por 2 tempos de 25 cada, corridos, né? Então, são 50 minutos de jogos, tendo um intervalo de 5 a 10 minutos para descanso. E tem acréscimos também, igual no futebol comum? Sim, tem acréscimos igual no futebol comum. Tem. Tamara, nesses 25 minutos o tempo não para, o cronômetro ele vai disparado o tempo todo? Sim. E no final só os acréscimos que o juiz Exatamente, coloca. Né? E aí desde então, né, quase 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos já atuando, quais foram os principais resultados que vocês conquistaram com o Feras, antes de se tornar o Taubaté Fut7? Então, os nossos principais títulos foram Copa Palmeiras do interior. Depois a gente ficou em 3º colocado em 2 competições nacionais do Fut7, foi o Campeonato Brasileiro em 2021. E em 2022 a gente ficou em 4º lugar como Feras. Então, e depois também o ano passado a gente ficou em 2º lugar, saímos vice-campeão do Campeonato Paulista, perdendo para a forte equipe do Corinthians, que é lá de São Paulo. Quando vocês começaram a disputar essas competições no âmbito maior que o Vale do Paraíba, você se deparou com muitas mulheres treinando, jogando? Você tinha esse conhecimento dessa dimensão desses campeonatos? Não, na verdade isso daí foi uma oportunidade, né? Que nem tanto, acho que a gente não fazia ideia de um dia chegar num nível nacional, né? Que são as competições. E a gente jogou um torneio lá no São Paulinho e o diretor da Liga Municipal de Fut7 estava presente. Então, faltava 15 dias para acontecer o Campeonato Brasileiro em 2021 e a gente se consagrou campeã no torneio lá. E ele me procurou e falou, olha, vai ter uma competição nacional em São Paulo e você tem time para isso e eu tenho um convite, vocês aceitam? E aí fez toda a diferença na vida de vocês, sim, fez né? toda a diferença e mesmo assim, era difícil para a gente disputar essa competição em 15 dias, né? Porque é tudo muito caro, taxa de inscrição, alojamento, transporte, alimentação, e a gente não tinha nada disso. Como você falou, as atletas, elas têm outras vidas, têm outros trabalhos, exatamente, né? Porque a gente não está falando assim, 100% atleta, né? O meu time ele é formado por mulheres, é mãe, é balconista, é empregada doméstica, então, tipo assim, é um grupo muito legal. E quanto tempo você jogou, né, como atleta e quanto tempo você está como técnica da equipe? Olha, eu joguei pouco tempo como atleta, joguei 5 anos no futsal da cidade e como técnica do Feras eu estou há mais de 10 anos, desde quando eu iniciei. Tamara, a gente pode dizer que o time de Taubaté é uma referência nacional, né? Você falou de um vice-campeonato aí. Tem algum outro time assim que seja de ponta, que vocês se inspiram e que vocês querem chegar também a almejar esses resultados? Atualmente a gente tem o Corinthians, né, que é uma referência. Eu tive a oportunidade de poder trocar bastante experiências com o técnico delas.
E é um time bem forte, uma equipe bem preparada e eu me espelho muito nelas. Hoje o Fut7 de vocês é só uma categoria principal ou vocês já estão pensando em categorias de base também, começar com atletas mais jovens? Agora, depois que formalizou Taubaté Fut7, o nosso projeto é dar andamento já com a categoria de base. Então você já tem promessas aí, né, jovens, adolescentes talvez, que já estejam se dedicando e se espelhando em vocês. Sim, exatamente. E ainda fazendo um ponto importante aqui, Tamara, eu queria saber quais são os próximos desafios. Parece que tem um campeonato importante aí que vocês vão disputar na sequência, né? Sim, já temos uma competição importantíssima aí que vem pela frente. Daqui 15 dias, Taça Brasil, que vai acontecer lá na cidade de Atibaia. São 4 dias de competições e a gente está focado nos treinos, na preparação, para a gente poder chegar e tentar trazer esse título para casa. Quantas equipes vão disputar esse próximo torneio aí que você vai participar? Esse campeonato Taça Brasil? Isso. É em torno de 10 a 16 equipes do país todo. E vai ser em Atibaia, né? Sim. E aí vocês vão com tudo para conquistar mais resultados. Sim, se Deus quiser. Trazer esse título carregando o nome da nossa cidade. Aqui em Taubaté a gente tem o Fut7 masculino também, né? Fazendo um paralelo entre as duas equipes. Eles têm mais tempo de mais vivência, mais campeonatos, tem mais estrutura? Na verdade, o masculino, ele meio que se igualou ao Feras, porque ele era um time também amador, interdidiá, mas eles conseguiram essa parceria, né, há mais tempo antes da gente, e hoje em dia eles são bem estruturados e é um time que sempre chega também. Esse ano tem um divisor de águas na história do Feras, né? Passa a ser Fut7, Taubaté Fut7 feminino. Conta pra gente a importância dessa oficialização, desse reconhecimento, ou seja, a Prefeitura de Taubaté, o município abraçaram vocês e agora vocês são parte da equipe oficialmente, é isso? Sim, exatamente. Depois de muita luta, de muito não, a gente teve a oportunidade do secretário nos ouvir, nos abraçar o nosso projeto e fazer essa oficialização, essa transição de Taubaté passar a ser do Feras, passar a ser Taubaté Fut7. Então, eu acho que esse apoio, essa atenção que eles nos deu, acho que foi muito importante para a gente, porque a gente sonhou muito com isso, sabe? E apesar de a gente ter ouvido tantos nãos, não dá, não tem como, de outra gestão que passou, então o importante foi que a gente não desistiu. Então, a gente esperava por esse momento. Foi um momento muito importante e a gente está com bastante expectativas aí nas competições nacionais que estão vindo pela frente. Vocês estão de portas abertas para novas parcerias, para empresários que queiram ajudar, emendas parlamentares também? Sim, exatamente. Eu acho que toda ajuda é muito bem-vinda, né? Seja ela dependente de valores, tudo que vem para somar, a gente está de braços abertos para receber, para agregar. Então, eu acho que isso é muito importante, ainda mais voltado algo para mulheres, né? Quando se fala em futebol feminino, é um pouco complicado, mas o importante é que não só eu, como muitas mulheres no mundo, não desistem de carregar essa bandeira que é o futebol feminino. E é importante pegar esse gancho que você falou de mundo, quando a gente fala de ápice esportivo, a gente fala de Olimpíadas, né? Sim. Existe alguma expectativa de um dia o futebol Fut7, que é o Society, fazer parte de umas Olimpíadas, de um campeonato mundial? Já existe isso, assim, no ponto de vista de vocês, encaminhado para o futuro? Então, atualmente, o Fut7 ainda é uma modalidade não 100% oficializada, né? Agora, no final do ano, está chegando a Kings League, que é uma competição que é criada lá na Espanha, e está chegando no Brasil para acontecer no final do ano. Então, eu acho que isso daí é um passo bem importante para a modalidade aqui dentro do Brasil. E fora do Brasil, qual que é o país assim, que se destaca no Fut7 feminino? Qual que é a referência? Na Espanha. Na Espanha mesmo? Sim, é que tem essa competição que eu te falei, que é a maior do mundo, né? A Kings Liga Brasil vai acontecer agora o mês que vem, pela primeira vez, o masculino, e no final do ano está chegando aí a feminina. E aí vocês esperam, quem sabe no futuro, participar dessa competição de forma internacional? Sim, com certeza. Bem, Tamara, a gente vai estar aqui torcendo por você, pelas meninas também, né? Parabenizar mais uma vez pela sua história, que começou uma ideia simples ali, mas com força, com garra, mostrou que um hobby pode virar uma profissão, né? Então, parabéns também pela essa profissionalização. E eu espero que vocês tenham vários resultados, uma carreira brilhante e possam compartilhar as histórias de vocês aqui no Mix da TV, na TV Câmara Taubaté, que as nossas portas estão sempre abertas. Eu fico muito, muito grato pela oportunidade. Eu acho que isso daí é muito importante, sempre ter um espaço aberto para a gente poder falar sobre o futebol,
sobre o futebol feminino, sobre mulheres que não são só atletas, é mãe, é esposa, é empregada doméstica, é enfermeira. Então, eu acho que essa pauta é muito importante e é importantíssimo ainda ter portas abertas para a gente poder falar sobre isso. Estamos encerrando 31 de março, o mês das mulheres, então vou homenageá-las, né? Você também, todas da sua equipe, parabéns para vocês. Obrigada. E quero que você deixe um convite para a população de Taubaté. Como é que faz para acompanhar os jogos de vocês? Tem algum link, tem algum site, tem alguma rede social? Como é que faz para torcer? Para torcer, eu peço para o telespectador lá seguir a gente na rede social, no nosso Instagram, Taubaté Futsal Feminino, e por lá consegue acompanhar a gente em todas as competições, treinos e as novidades que estão para chegar aí. Tamara, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Boa sorte nos próximos torneios. Muito obrigada. Nós conversamos com a Tamara Lisboa, que é técnica do Fut7 aqui da cidade de Taubaté. A gente vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem notícias aqui para você. Tem um novo decreto que corrige irregularidades na gestão de adicionais e prevê um estudo técnico e pagamentos inalterados até 1º de julho. Os detalhes a gente traz a seguir no nosso Mix de Notícias. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta segunda-feira, fechando o mês de março, dia 31. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência e também a sua participação. E a partir de agora, você acompanha comigo o que teremos de destaques de amanhã aqui na nossa programação. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de abertura do mês de abril. Amanhã, 1º de abril de 2025. E não é mentira, olha só a nossa grade, que são os destaques de amanhã. 9h30 tem as principais notícias e informações no Boletim Câmara ao vivo com Ana Laura Costa. Tem as condições das estradas, tem a previsão do tempo com a Mariana Valente. Tudo isso e sempre tem o Fiscalização Pública e uma entrevista ao vivo, 9h30 da manhã. Terça-feira é dia de sessão ordinária, é o dia da 9ª sessão ordinária da 19ª legislatura, por isso, 1h15 da tarde tem Em Discussão com Miguel Cáter, com a presença de especialistas e convidados discutindo os temas do Parlamento taubateano e também os itens da ordem do dia, 1h15 da tarde, antecedendo a sessão ordinária que começa logo depois, 2 horas. Portanto, aí no nosso telão você acompanhou os principais destaques da nossa programação aqui na TV Câmara Taubaté. E agora você fica muito bem informado com as notícias que acontecem aqui na nossa cidade. Está no ar o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão, que tem o primeiro destaque, é aqui do nosso Legislativo. Transtorno do espectro autista é tema de audiência aqui na Câmara. A Câmara de Taubaté vai promover audiência pública com o tema Transtorno do Espectro Autista, o TEA, e seus desafios na próxima quarta-feira, dia 2, a partir das 6h30 da tarde. A audiência pública tem como objetivo ouvir a população e especialistas na área para promover a conscientização, além de discutir os avanços e os desafios enfrentados pelas famílias e as pessoas com TEA. A audiência pública é aberta ao público, obviamente, e você é o nosso convidado a acompanhar no plenário ou através da TV Câmara Taubaté pelo 4.2, pela Claro TV Canal 4, site, YouTube e no Facebook, @TVC Taubaté. Participe você também, esse é o nosso primeiro destaque aqui do nosso telão. Agora a gente segue aqui com mais uma informação. Vamos para o telão mais uma vez? Novo decreto que corrige irregularidades na gestão de adicionais prevê estudo técnico e pagamentos inalterados até o dia 1º de julho. A Prefeitura de Taubaté publicou na terça-feira passada, dia 25, o decreto 16042 de 2025, que regulamenta a concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida e cria uma comissão especial de transição para coordenar a regularização. Agora, os efeitos das correções nos pagamentos dos adicionais não serão aplicados antes de 1º de julho de 2025, sem alteração nos pagamentos até essa data.
e haverá um estudo detalhado da comissão especial e de serviço terceirizado. Durante esse período, a comissão especial terá integrantes da Secretaria da Fazenda, Administração, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Governo e Relações Institucionais e deverá incluir nos trabalhos a obtenção de estudos técnicos e pareceres sobre os procedimentos até a atualidade adotados para as concessões dos adicionais. Haverá também a contratação de serviço terceirizado para análise das condições de trabalho nos ambientes da Prefeitura. A publicação mantém a base do Decreto 16026, de 25 de fevereiro, que prevê correção em pagamentos irregulares, considerando os apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas. Um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público do Trabalho, que obriga o município a aplicar um programa de gerenciamento de risco em benefício dos servidores. Termos da lei orgânica do município e de leis complementares municipais, além de normas reguladoras do Ministério do Trabalho. Além disso, após a publicação do decreto, a administração encontrou novos documentos que apontam para irregularidades, como, por exemplo, a recomendação número 5 de 2020 do Ministério Público, que é decorrente de uma representação civil, para que os gestores municipais adotem as medidas administrativas necessárias à instalação de processo administrativo específico para cada requerimento de concessão de adicional de insalubridade, bem como para que cada vez seja realizada auditoria com o fim de apurar a correção da concessão de todos os adicionais por insalubridade atualmente deferidos aos servidores de Taubaté. Outro novo documento localizado foi um relatório de fiscalização do Tribunal de Contas, com apontamento de pagamento irregular. Isso foi no ano de 2023. A título de um adicional de insalubridade, um montante de mais de 45 milhões de reais, apontando que foi concedido um adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre a remuneração de forma generalizada. Também são importantes destacar os novos pareceres da Procuradoria-Geral do Município, constando do memorando que a base de cálculo dos adicionais é o vencimento do cargo efetivo, assim considerado o salário base, e que se aplica o disposto no artigo 37, parágrafo 15 da Constituição Federal, para evitar o efeito cascata, quando um acréscimo é considerado na base de cálculo de outro. Bem, no novo documento, assinado pelo prefeito, aponta a necessidade de mais regras de transição até alcançar as correções das distorções verificadas nas concessões dos adicionais por insalubridade, periculosidade e risco de vida, bem como também a necessidade de estudo sobre soluções legislativas que resultem em acréscimo na remuneração dos servidores e a conveniência de atualizar laudos técnicos das condições. Acompanhamos aqui no nosso telão essas informações, essas explicações são da Prefeitura Municipal de Taubaté, deixando bem claro todos os critérios utilizados para essa questão que está sendo polêmica aqui no nosso município. E assim encerramos o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. E agora chegou a hora do nosso primeiro short aqui do nosso programa. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas de Taubaté. E no trecho que separamos, a repórter Tânia Vinhas conversou com a historiadora e pesquisadora Raquel Abdala sobre a descoberta de uma história chocante. Vamos ver? Solta o play! Dizem que o jornalista é o fofoqueiro do presente e o historiador é o fofoqueiro do passado, né? Então também tem bastante disso, né? De descobrir coisas que você nem imaginava que ia contar em tom de fofoca. Já aconteceu também? Em tom de fofoca? É, de descobrir uma coisa que você ficou chocado. Tipo, nossa, eu não imaginava que isso ia acontecer. Teve uma pesquisa recente que eu tive aqui em Taubaté sobre a Remedica Falco, que foi uma fotógrafa. E eu fui pesquisar a história das mulheres, isso é uma outra história interessante. Sim. E aí a Remedica Falco, eu tinha uma dúvida, porque ela não era brasileira. Então eu queria saber quando e onde ela exatamente nasceu. E eu fui buscar o atestado de óbito dela. E quando eu achei o atestado de óbito, eu fiquei muito chocada, porque ela foi professora de desenho na Escola Normal, Livre de Taubaté, foi fotógrafa durante décadas e fotografou gerações de taubatianos, a família. E no atestado de óbito estava indicando que ela era doméstica.
Então isso foi Dor no coração. Foi dor, foi chocante, assim. Eu fiquei bastante impactada com isso. E eu já estava bastante impactada com relação à história das mulheres. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tive um aluno, eu comecei com 26 anos, muito nova. E ele me disse assim, além de nova, você é mulher. Eu não vou assistir às suas aulas. Gente. E não assistiu. Quem perdeu foi ele. E eu colocava falta. No final do ano, eu falei, bom, ele faltou tudo isso, tá reprovado por falta. Ele foi fazer a prova, tirou ali a nota mínima, mas quando eu fui ver a documentação dele, ele tinha passado. Eu falei, como assim? E eu no estágio probatório, eu fui falar com o chefe, chefe, por quê? Raquel, passei, menino. Isso me gerou um trauma, Tânia, tão grande, que eu nunca mais quis estudar a história da mulher. Então os alunos Tinha que ser o vinham, contrário. me gerou um trauma, sabe, assim, um bloqueio. Então os alunos vinham, porque história de gênero, tudo menos isso. Eu orientava qualquer assunto, qualquer tema. Aí passou muito tempo, mais de 15 anos, me veio um convite para fazer o pós-doc, com tudo pago, com bolsa na França. Só que... Para poucos, é outra oportunidade que não tem como falar não. Só que era história de gênero, era história da mulher. Aí eu respirei muito fundo, eu falei, vou encarar, porque não dá para falar não. Eu fui para a França, fiz essa pesquisa. Hoje eu oriento, isso foi em 2018, então hoje eu oriento tranquilamente, trabalho de história de gênero, terminei o pós-doc, agora eu sou uma pesquisadora de gênero da história das mulheres, mas eu costumo dizer que isso foi muito gratificante, porque eu sublimei um trauma pela pesquisa. Com certeza. Os temas chegam até você... Que aparentemente, do jeito que você fala, parece que a pesquisa te encontra. Não é você que, quero pesquisar sobre tal coisa. Não, as coisas vão te achando, como se fosse para ser mesmo. Eu acho que bem assim. É que nem Taubaté. Agora eu tô sempre pesquisei Taubaté, mas agora parece que tá vindo de uma maneira assim tão intensa. E os temas me encontram. Eu costumo pensar sobre isso assim. Não sou eu que busco os temas. Por exemplo, na iniciação científica eu gostava muito sempre gostei de imagens, de fotografia, e minha iniciação científica foi num acervo fotográfico. E nesse acervo fotográfico que eu tive contato então não foi uma coisa que eu escolhi, eu quero pesquisar Fernando de Azevedo, eu tive a oportunidade de pesquisar no acervo dele. Então eu acho que sim, eu acho que os temas me encontram. E o seu livro é de foto? Sim, esse livro é a minha tese, né? Então o mestrado eu fiz sobre o Fernando de Azevedo, como eu estava dizendo, a reforma que ele fez no Distrito Federal, daí eu pesquisei 2 fotógrafos que tiravam as fotografias para ele. E a tese eu fiz sobre fotografias escolares. Sabe aquela fotografia que todo mundo tem? Com a turma, a professora sentada do lado, ou então com o globo, você escrevendo a individual e a coletiva? Na carteira. Eu não tenho essa foto. E aí eu queria continuar pesquisando fotografia em escola e educação, e eu cheguei nesse tema. Por que aquelas fotografias são sempre iguais? Desde o início da fotografia. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso. É a pergunta da tese. E aí eu fiz esse trabalho, né, com as fotografias aqui da Escola Caetano de Campos, em São Paulo, que tem um acervo muito grande, é uma escola referência em São Paulo e no Brasil, então, e tem muita documentação, e que me permitiu fazer essa pesquisa. E aí teve momentos assim interessantes, porque essa individual, você não acha isso em arquivo, são fotografias particulares. Sim. E aí eu consegui achar 7, e uma das pessoas me autorizou a publicar no livro. Então foi um momento assim muito bacana assim dessa aproximação que eu tive com uma das pessoas da pesquisa, que eu precisava da autorização. Você acompanha as reprises do Em Prosa na nossa programação e pode ver também no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. A seguir aqui no Mix temos o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre o censo da inclusão. Fique com a gente que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 31 de março, encerrando mais um mês aqui na programação da TV Câmara Taubaté.
E além de assistir o nosso programa, você pode participar. Sua participação é importantíssima para nós. Por isso, entre em contato conosco. Vamos para o nosso telão, onde você tem os principais canais para você entrar em contato com a nossa programação. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e elogio. Acompanha ao vivo através do YouTube e no Facebook. Os endereços são youtube.com/tvctaubaté, facebook.com/tvctaubaté. No YouTube tem playlists completas de todos os nossos programas. Você assiste ao vivo e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se a sua forma de se comunicar com a gente é mandando texto, áudio ou vídeo, o canal ideal é o WhatsApp, o DDD é o 12 e o número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté está presente com o perfil @Câmara Taubaté no Instagram e também no TikTok. Portanto, estão na tela os principais canais para você se conectar aqui com a nossa emissora. E agora vamos ao nosso segundo short de hoje. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. E nesse trecho que selecionamos, o convidado foi o professor Jonas Comim, que falou sobre o MEI, microempreendedor individual. Vamos ver? Solta o play. A vantagem do MEI, ele vem trazer luz do Estado, conhecimento do Estado da existência da sua atividade. Por que vai servir isso? Você precisa, por exemplo, adquirir um veículo, você quer comprar algum tipo de bem, você não tem renda suficiente porque você não consegue comprovar uma renda formal. Na Constituição do MEI, você vai ter esses valores declarados junto à Receita Federal. Você, se estiver sujeito à declaração de imposto de renda, porque de repente o seu prolabore do MEI passou algum período do valor limite da tabela, você vai declarar imposto de renda, você vai ter possibilidade de ter conta bancária para o seu negócio, não vai misturar a vida da pessoa física com a vida da pessoa jurídica. Sendo o optante pelo MEI, você é um empresário e você está coberto pela Previdência Social. Você vai poder se afastar, você vai ter direito a receber um valor de auxílio-doença enquanto persistir essa condição de doença. São inúmeras as vantagens do microempreendedor individual. A gente citou as principais. Cabe ao cidadão também analisar o desvirtuamento na aplicação do MEI. Isso é muito importante. Então, temos que pensar, o microempreendedor, para quem está começando, ele não pode ser uma solução para alguém que já é empregado e seu empregador está impondo essa condição de se tornar MEI para continuar prestando serviço. Isso deixa esse pseudo microempreendedor individual sem a cobertura de férias, 13º e todos os encargos trabalhistas e previdenciários que ele teria se fosse um funcionário registrado. Uma outra desvantagem também são empresários de porte maior que fecham as suas empresas e constituem diversos MEIs, por exemplo, com familiares, para tentar ter uma tributação menor. Nós estamos falando de cidadania. Em MEI é cidadania, é acesso da população a uma formalização e não um instrumento utilizado para manipulação e para retirada de direitos. Para a abertura do MEI, diferente que é de um empreendedor normal, de uma empresa de porte maior, que seria necessário a contratação de um contador que é especialista na elaboração de contratos e abertura perante os órgãos de registro, no MEI é diferente. No MEI, o próprio empreendedor, e o que é intuito da lei é que o próprio empreendedor de fato faça isso, para que ele já tenha uma convivência no que é um sistema tributário e quais são as suas obrigações. Ele vai até o site lá do empreendedorismo, que está lá dentro do site do gov.br, lá ele vai se cadastrar e fazer a abertura seguindo um passo a passo e ele já consegue obter o CNPJ, isso é importante frisar. Porém, ainda há necessidade de inscrição municipal, porque o sistema não está integrado ainda. Então, inscrição municipal, obtenção de alvará, obtenção para autorização para emissão de nota fiscal. Em Taubaté, por exemplo, ele pode procurar o Desenvolve Taubaté,
que vai dar andamento à abertura. E sim, se ele tiver dúvidas até em como acessar, se ele não tem acesso à plataforma de internet ou computadores, ele pode procurar o Sebrae e o Desenvolve Taubaté, que colocam esses serviços à disposição gratuitamente. Isso é importante frisar. Até se procurar um apoio de um contador que se dispõe a fazer, a legislação impede que seja cobrado qualquer tipo de taxa para essa abertura. Há necessidade sim de procurar o poder público municipal para que seja feita a abertura da firma na prefeitura, se obtenha o alvará, a licença de funcionamento. E tem outro detalhe importante: se for fazer comercialização de mercadoria, também é necessário que vá até o posto fiscal da Secretaria da Fazenda para obter inscrição estadual e autorização para emissão de notas fiscais de mercadorias. O modelo pulo do MEI aplicado a serviços domésticos, ele é bem interessante e viabiliza, mas naquela questão de ser uma faxina esporádica e não como aquele instrumento utilizado pelo empregador, né? Mas ele viabiliza muito isso. Aquela doméstica que presta serviço em vários estabelecimentos domésticos, aquelas que, por exemplo, tem até mais um empregado que ajuda, viabiliza muito essa atividade. O programa completo sobre o microempreendedor individual está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você tira outras dúvidas e também conhece outros assuntos com outros especialistas. E agora vamos com o nosso quadro Lei na Prática. Aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano. E hoje vamos falar de uma lei que beneficia as pessoas com deficiência aqui da cidade. Estamos falando da Lei Municipal 5.972, de 11 de julho de 2024, que criou o Censo Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência para pessoas com deficiência e também mobilidade reduzida. O Censo Municipal de Inclusão irá identificar, mapear e cadastrar o perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou também que tenham mobilidade reduzida, com o objetivo de formular e direcionar políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades desse segmento. Com os dados obtidos por meio da realização do Censo Inclusão, será formado então o cadastro de inclusão, que deverá conter informações importantes, como sobre os tipos e graus de deficiência encontrados, para contribuir com a qualificação, quantificação e localização das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também dados sobre o grau de escolaridade, de renda, profissão e também dados do núcleo familiar da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Os dados obtidos por meio do Censo Inclusão serão organizados, gerando o cadastro Inclusão, o qual deverá ser disponibilizado no site da Prefeitura, bem como na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social. Para a gente entender melhor este assunto, vamos ver o vídeo do Webcâmara com a aprovação da lei que aconteceu aqui no Legislativo. Vamos ver? Solta o play. Taubaté poderá ter um censo municipal focado na inclusão da pessoa com deficiência. O projeto, indicado pela vereadora Thalita Cadeirante e de autoria do prefeito José Saldi, foi aprovado pelos vereadores em primeira votação no dia 11. A proposta estabelece a identificação, mapeamento e cadastramento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município. O censo será realizado pela Secretaria de Inclusão Social, que deverá analisar o diagnóstico sobre esta população. A ideia é fornecer subsídio para formulação e execução de políticas públicas que promovam a acessibilidade e a inclusão social, o que irá ajudar na elaboração de novos projetos e aprimorar o que já é desenvolvido pela administração pública. A intenção é que o censo seja realizado a cada 2 anos e, com os dados obtidos, será formado o Cadastro Inclusão,
que deverá conter informações sobre os tipos e graus de deficiência encontrados, informações necessárias para contribuir com a qualificação, quantificação e localização das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, informações sobre o grau de escolaridade, de renda e profissão, bem como os dados do núcleo familiar da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Para a concretização do programa, o Poder Executivo poderá estabelecer ações, convênios e parcerias com órgãos públicos e entidades de direito público ou privado, obedecida à legislação vigente. O projeto depende de segunda votação e sanção do prefeito para que se torne lei. Depois, a Prefeitura terá 90 dias para definir de que forma serão executadas as ações previstas na proposta. Além do censo, a cada 2 anos, o cadastro Inclusão deverá conter mecanismo de atualização mediante autocadastramento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social por meio dos equipamentos públicos que prestam serviços especializados ao segmento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A coordenação do programa ficará a cargo da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Todos os dados apurados pelo Censo Inclusão serão utilizados exclusivamente para fins estatísticos, não podendo ser objeto de certidão ou servir de provas em processo administrativo, fiscal e judicial. O Poder Executivo poderá estabelecer ações, convênios e parcerias com órgãos públicos e entidades de direito público ou privado para a realização do censo. Até o momento, a lei não foi regulamentada pela Prefeitura e o Censo Municipal de Inclusão, apesar da sua lei estar em vigor, não existe ainda. Para sanar quaisquer dúvidas, entre em contato com a ouvidoria da Prefeitura nos telefones 0800 770 0567, 3622 5730 e também no 3632 6319. Ou você também pode ir até a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social pegar essas informações através do telefone 3621-6048. Fique conectado aqui com a gente no nosso Mix. Na próxima semana tem outro episódio do nosso quadro Lei na Prática. A seguir, SUS vai substituir Papa Nicolau por exame mais sensível ainda este ano. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, 31 de março de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora vamos para o nosso segundo e último giro do nosso Mix de Notícias. No telão para você o nosso destaque: o SUS vai substituir o Papa Nicolau por exame mais sensível ainda este ano. A partir deste ano, o teste citopatológico para a detecção do HPV, popularmente conhecido como Papa Nicolau, deve ser gradualmente substituído no SUS pelo exame molecular de DNA HPV. Com isso, o tempo de intervalo entre as coletas, quando não houver diagnóstico do vírus, passará a ser de 5 anos. Já a faixa etária para o exame de rastreio, quando não houver sintomas ou suspeita de infecção, permanece a mesma, de 25 a 49 anos. A mudança faz parte das novas diretrizes para o diagnóstico do câncer do colo do útero, apresentadas quarta-feira passada, dia 26, pelo Instituto Nacional do Câncer. O conjunto de orientações já foi aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e pela Comissão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Resta apenas a avaliação final da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde para entrar em vigor. O papilomavírus humano, ou HPV, é o causador de mais de 99% dos casos de câncer de colo do útero, que é o terceiro mais incidente entre as mulheres brasileiras, com cerca de 17 mil novos casos por ano. Com altas coberturas de vacinação e de exames de rastreio organizado, especialistas acreditam que a doença pode ser erradicada em cerca de 20 anos. O teste molecular é recomendado como exame primário para detectar o HPV pela Organização Mundial da Saúde desde 2021,
porque é mais eficaz para a redução de casos e óbitos em decorrência da sua maior sensibilidade. Ele também permite identificar o subtipo do vírus, caso o resultado seja positivo, o que oferece uma grande vantagem, já que apenas algumas variantes têm risco de provocar lesões que podem evoluir para câncer. As informações completas estão disponíveis no portal da Agência Brasil da EBC. E assim encerramos o nosso Mix de Notícia deste 31 de março aqui no Mix da TV. Chegamos ao final de mais um mês aqui na nossa programação e, tradicionalmente, a gente agora acompanha os assuntos que foram debatidos e as pautas de março. Está no ar o nosso Mix Retrô. Neste mês de março, falamos de saúde com a nutricionista e fisioterapeuta Luciana Leone. O assunto aqui da Hora do Papo foi o combate ao sedentarismo. Falamos também de síndrome de Down com a Rita Arena no dia de luta pela causa e trouxemos alertas de conscientização sobre a tuberculose com a doutora Bruna Marton. Os seus direitos também foram pautas aqui em março, no Dia Mundial do Consumidor. O papo foi com o doutor Vitor Tosta e também a doutora Luísa Oliveira esclareceu os assuntos importantes relacionados ao tema inventário. O esporte marcou presença nas conversas com os atletas do handebol. Entrevistamos o jogador Gustavo Andrade e o técnico André Silva. E nesta edição, a nossa conversa foi com Tamara Lisboa, técnica do Fut7 feminino. Teve ideias empreendedoras com a Shelly Pires e as dicas de chocolate dadas pela culinarista Tatiana Tirotti. E foi um mês de boas histórias. Aline Godoy falou mais sobre a profissão de contador de histórias e com Maurício Pereira aprendemos um pouco mais sobre as histórias de assombração em quadrinhos. Aproveito para agradecer a todos que se dispuseram a conversar com os nossos telespectadores. No quadro Mix Sustentável, o tema foi em torno do mês da água. Falamos sobre a distribuição da água no planeta, dicas para encontrar vazamentos e como a falta de saneamento impacta a saúde pública e as populações mais vulneráveis. No TBT especial, não faltou homenagem para as grandes mulheres taubateanas. Madalena Guizar, Joaninha e Georgina de Albuquerque foram as nossas homenageadas. O quadro Lei na Prática mostrou detalhes da legislação sobre a obrigatoriedade dos exames de trombofilia para as mulheres, o Portal dos Raros, o Plano Municipal para a Infância e Adolescência e também a Lei sobre o Censo de Inclusão de Taubaté. No Mix de Notícias, você ficou muito bem informado ao longo de março. Contamos a história do Dia Internacional das Mulheres, o Procon de Taubaté ofereceu palestras sobre o Dia do Consumidor. A Prefeitura Municipal de Taubaté iniciou o reembolso de mais de 17 mil candidatos inscritos nos concursos públicos. Vimos que era fake news a notícia que um decreto aumentaria a alíquota do imposto de renda. Também em março, vimos que a Câmara criou seu canal no WhatsApp. Os reparos da cratera da Estiva estão previstos para se encerrarem em abril. Foi um dos destaques do nosso mês. No dia 19, o Mix noticiou os estragos causados pelas tempestades e fortes ventos que chegaram a 113 km por hora aqui em Taubaté. E o Taubaté venceu São José por 1-0 e se classificou para as semifinais do Paulista da Série A2. O Cavex fez testes para integrar drones em operações e começou a declaração do Imposto de Renda de 2025. E teve mais notícias. O novo decreto da Prefeitura manteve regras sobre os adicionais de insalubridade e a Prefeitura revogou o decreto anterior. Vimos que a arte do grafite foi celebrada em exposição no Centro Cultural. Bem, em abril, o Mix volta na quarta-feira com tudo. Na estreia do quadro Taubaté, Capital Nacional da Literatura Infantil, vamos conhecer as histórias dos escritores e seus livros. A Hora do Papo continua com mais pautas sobre saúde, cultura, esporte e direitos, entre eles os do consumidor. E o Mix Sustentável fala mais sobre o mês dedicado ao planeta Terra. E ainda tem 2 mix especiais esperando por você. Um sobre Mazzaropi e outro mix sobre a festa da colônia italiana em Quiririm. O Lei na Prática vai falar de leis importantes, entre elas a prioridade para ostomizados e câmeras em creches.
O nosso encontro de abril, aqui na TV Câmara Taubaté, já está marcado. E amanhã tem sessão ordinária, a sessão de número 9 da 19ª legislatura, a partir das 2 horas da tarde. Mas antes, 1h15, você acompanha o programa Em Discussão, debatendo os projetos da ordem do dia. O Mix volta na quarta-feira com dicas do nosso quadro Mix Sustentável. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até quarta-feira e continue conectado aqui na TV Câmara Taubaté.